mas neste caso tenho que o condenar porque o Rubem Amorim não é jogador de futebol, é treinador de futebol. Em 9 jogos, 9 jornadas, os 8 pontos tinham sido diluídos, coisa que é inédito no futebol português. Pai Natal, estou muito zangado, pois prometeram-me alguns jogadores que depois não me deram. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Passa a Bola. Olá Fernando, boa tarde. Estamos de volta para comentar os jogos e os resultados desta semana. E sem perdermos mais tempo, começamos pela prestação das equipas portuguesas nas competições europeias. Fernando, como é que se saíram? Bem, olá Ana, antes de mais, e a todos os ouvintes que nos ouvem e que nos acompanham aqui para mais um programa do Passa a Bola. Passa a Bola. Relativamente às equipas das competições europeias, começámos pelo Porto. O Manchester City recebeu o Manchester City, foi um Porto para menos, um Porto retraído, um Porto a pensar, o Sérgio Conceição, que faltava um ponto porque o Olympiacos podia ganhar em França ao Marselha e fazia 6 pontos, e depois havia uma final na Grécia que podia ter alguma dificuldade acrescida para o Porto. Portanto, o Porto jogou para o empate e sujeitou-se a perder o jogo. E só não perdeu porque o Manchester City, na minha ótica, já disse isto várias vezes, tem uma das equipas mais fracas este ano da era do Pep Guardiola. Gastou muito dinheiro, 110 milhões que gastaram, para nada, foi à Benfica. E falta-lhes um ponta de lança, porque o que tem lá está a ficar gordo e caduco e provavelmente vai embora. Com um ponta de lança, o jogo teria sido outro. Falharam várias situações aqui no Dragão. O Porto jogou muito na retranca, contrariando um pouco o que foi esta semana em termos de declarações, que eu até lhe pus o título, os calimeros do futebol português, esta semana, porque toda a gente se queixa quando perde. É como aquela história dos macacos, não é? Portanto, quando ganham são todos campeões, quando perdem são os calimeros, ou porque é o VAR, ou porque é o árbitro, ou é a relva, ou o campo que está inclinado. Portanto, nunca é por erros próprios, nem por mau trabalho ou má prestação da equipe. Portanto, a calimeirada voltou toda anda toda à solta. E, portanto, não é preciso dizer muito mais deste jogo, porque foi uma exibição de sentido único, em que só basicamente jogou o Manchester City, não é? Não marcou golos por mero acaso e por faltas de ponta de lança. O Porto sujeitou-se a levar uma derrota até estrondosa, no caso de acontecerem situações de golo. Tivemos na arbitragem também, para não falar só dos árbitros portugueses e do VAR português, 2 penaltis nesse jogo do Porto com o Manchester City, um penalti por assinalar, um penalti do Sarri sobre o Sterling aos 9 minutos, portanto daria eventualmente um golo ao Manchester City ou não, e depois aos 15 minutos o Ederson repunha a igualdade nos penaltis, porque fez um penalti também sobre o Otávio, também não foi marcado. Depois temos uma cotovelada, mais a nível técnico, uma cotovelada do Fernandinho ao Corona, que devia ter sido sancionada pelo árbitro e não foi. Portanto, uma má arbitragem, porque podia ter influência no resultado. 2 penaltis têm sempre influência no resultado que claro, se venha no fim do jogo. Portanto, não há mais nada assim a dizer deste jogo. O Porto parte agora já com o apuramento feito para o jogo na Grécia. Claro que o Olympiacos é a grande tábua de salvação ganhar ao Porto para não ficar arredado da Liga Europa. Mas o Porto vai já mais tranquilo para este jogo, não é, Fernando? Sim, o Porto vai jogar à vontade, até pode aqui descansar alguns jogadores, porque os treinadores andam-se a queixar que andam a jogar muitos jogos, eles esquecem-se que estamos na 8ª jornada, temos um plantel vasto, qualquer um dos plantéis do Benfica, o Porto e o Sporting, e o Braga, neste caso, o Sporting não está nas ligas europeias. Não pode haver queixas, porque os ingleses jogam de 3 em 3 dias e jogam sempre
a um ritmo muito mais alto do que aqui. Deixem-se de desculpas, pai, mais trabalho Poderá estar na e mais preparação física o profissionalismo. segredo, Acho que Fernando? não. O que está aqui em causa, já falámos também sobre isto, é a falta do público e a pressão muito grande por causa do confinamento do Covid. Certo. Para mim isso está a afetar e de que maneira os jogadores no seu global. Não estamos E, portanto, a ter o mesmo temos que dar um futebol, desconto. isso? Não estamos a ter o mesmo futebol, não é igual, é isso? Exato, não é igual. O futebol agora está muito mais equilibrado, até precisamente por causa disso, porque não há adeptos e os adeptos fazem uma certa pressão sobre as equipas adversárias, vão beneficiando os grandes, que é os que têm mais adeptos, em detrimento dos pequeninos. Neste momento agora estão todos iguais em termos de adeptos. Sim. Como os jogadores têm todos, como dizia o meu grande treinador, o Meirinho, uma cabeça, 2 braços e 2 pernas, há que ir lá para dentro e jogar como os outros, de igual para igual. E os outros 2 jogos das competições europeias, Fernando? Os outros 2 jogos, o Braga foi fazer um resultado tremendo ao EK, embora o EK, pronto, é uma equipa da Grécia também, mas tem problemas, não é? Tem dívidas, o presidente é o pistoleiro, que já entrou dentro do campo com pistolas e tudo, que a ver se matava alguém, por acaso não matou ninguém e havia muita gente na altura, portanto aquilo é um clube meio falido, que está em baixo e naturalmente o Braga, não foi por isso que ganhou, o Braga ganhou bem, o Braga tem uma boa equipa e há que contar com o Braga. E foi uma grande vitória para o futebol português. E achas que pode agora conseguir outra vitória no próximo jogo? Sim, em princípio terá uma tarefa não tão fácil como esta, porque vai jogar com uma equipa mais forte, mas acredito que o Braga vai já estar praticamente apurada também como o Benfica. Sobre o Benfica, com o leste de Polónia, muitos benfiquistas ficaram contentes, eu não, porque o Benfica realmente foi um engano. Foi mais do mesmo, não se notou tanto, porque este leste da Polónia, a jogar aqui no Campeonato Português, que é fraco, competitivamente, descia de divisão. Não vejo aqui então nenhuma achas equipa. Que apesar da vitória ainda não há muito mais a acrescentar daquilo que tens dito? A vitória foi uma forma de atirar um pouco de areia para os olhos de alguns indivíduos que andam desatentos relativamente ao Benfica. Já vamos falar depois mais à frente. Portanto, foi uma vitória importante para o Benfica também e para o somatório e para o ranking português, mas contra uma equipa sem gabarito nenhum, que eu continuo a dizer, aqui no futebol português descia de divisão. Não vejo aqui ninguém mais fraco. Então não esperas uma vitória esta semana? O que é que achas que vai acontecer? Esta semana de quem? Do Benfica? No próximo jogo, o que é que achas que vai acontecer? O Benfica no próximo jogo vai ter vai jogar com o Standard Liège. Standard Liège. O Benfica já está apurado, não é? Também. Portanto, como está apurado, tem 11 pontos e o Rangers também, são ambos apurados. Aqui o interessante é ver quem fica em primeiro, o Benfica pode apostar nisso, embora seja difícil, porque eu não acredito que o Rangers vá perder pontos. O Rangers provavelmente vai ficar em primeiro e o Benfica fica em segundo e pode apanhar um Tubarão a seguir Por isso era importante garantir o primeiro lugar. Era importante garantir, mas acredito que o Jorge Jesus vai fazer aqui um descanso de alguns jogadores, que ele diz que andam cansados, é um engano, está a tirar areia para os olhos das pessoas, e portanto é um jogo de grande incógnita. O Standard Liège está uma equipa fraca também, não tem assim nada de especial, é um jogo de tripla, que não se sabe que os jogadores é que a gente irá contar. Esperamos para ver, Fernando. Por cá, um líder que escorregou um bocadinho, mas que ainda assim mantém a posição. O que tens a dizer? Por cá, temos realmente foi o Sporting, foi a Famalicão, jogou bem, teve mais oportunidades até para ganhar do que o Famalicão, depois deixou-se surpreender, houve alguns casos de jogo de arbitragem e também nos balneários, etc, que não se deviam passar aqui no futebol português, mas lá está. Isto é como aos macacos, não é? Quando corre bem é tudo gente bestial, quando corre mal toda a gente se enerva, não é? E saltou a tampa também, neste caso, ao Rubem Amorim, que não tem razão nenhuma, segundo o nosso expert da arbitragem, que nos fomenta a nossa crítica aos jogos. Realmente o golo anulado ao Sporting é um golo bem anulado, porque o Coates faz falta sobre o guarda-redes. A gente pode não gostar disso e tal, mas temos que entender que o guarda-redes do Sporting deu um grande afrango,
portanto há um golo que é um grande frango do guarda-redes do Sporting, mas não podemos culpar também o guarda-redes porque na parte final ele faz uma grande defesa e a coisa fica equivalente. Portanto, também se não fizesse aquela defesa e não desse aquele frango, o golo entrava e a situação era igual. O Sporting, pronto, empatou aqui um jogo, não é fácil jogar no Famalicão, o Famalicão está a subir de rendimento, tem um excelente treinador, um indivíduo com uma boa ideia de jogo e é um gentleman do futebol porque analisa bem os jogos e não se desculpa com as derrotas alheias e os árbitros e os capos enlameados, etc. Depois foi uma vergonha no fim do jogo e é isso que é necessário alterar. Ou então dar castigos sérios para as pessoas não se meterem nisso. Não é? Para que não se volte a repetir, não é, Fernando? Exatamente. E o Rubem Amorim tem que dar o exemplo. Eu sou um fã do Rubem Amorim. Já o disseste aqui várias vezes. Exatamente, mas neste caso tenho que o condenar porque o Rubem Amorim não é jogador de futebol, é treinador de futebol. E o treinador tem que estar acima de tudo. Espera-se do treinador que seja o exemplo, não é? Vamos ver. Em relação ao jogo do Futebol Clube do Porto Tondela. O jogo do Futebol Clube do Porto com o Tondela. É por isso que a bola é redonda e eu digo porquê, porque é engraçado, no futebol nunca se pode adivinhar os resultados que vão haver. Uns com sorte na parte final o Benfica e outros com azar na parte final o Tondela, porque os resultados podiam ter sido completamente diferentes, ou seja, o Benfica podia ter empatado, marca um golo ao cair do pano e o Porto faz uma exibição cinzenta contra o Tondela, em que ao cair do pano empata 4-4. Ora, era de lamentar, e o Sérgio Conceição ia-se mandar aos arames, de certeza absoluta, ao sofrer 4 golos aqui no Dragão, por uma equipa como o Tondela, que tem feito bons resultados fora e em casa tem perdido a maior parte dos jogos. Foi um jogo bem disputado, tecnicamente não muito bom, mas aguerrido, sempre com alternância do resultado, até o Porto passar para a frente com 2 golos, a partir do 3-1, estávamos convencidos que o jogo estava resolvido e não ficou, e depois tivemos aquelas situações que podiam ter manchado a exibição do Porto, não é? E o seu treinador ia-se mandar também aos arames. Tivemos uma arbitragem de altos e baixos também nesse jogo, mas nada de especial que influenciasse o resultado. Queres falar então do jogo do Benfica-Passos Ferreira? O jogo do Benfica-Passos Ferreira é um jogo mais do mesmo, anda-se a mexer aqui. É importante dizer que o Benfica, no top 10 das transferências este ano, ou das aquisições feitas, está em 6º lugar, com 98 milhões e meio. É mais, não é? Isto é por baixo. O Chelsea gastou 247 milhões, o City 156, o Barcelona é o terceiro com 124, o Juventus 110 e o Leeds United da Inglaterra com 105. E a seguir vem o Benfica. É inadmissível que o Benfica, com estes gastos, independentemente de quem comprou, mal ou bem, esteja a fazer este campeonato que está a fazer. O Sr. Jorge Jesus está completamente equivocado, foi para o Brasil, não aprendeu nada, pelo contrário, quanto a mim, até desaprendeu. Portanto, é que são mais 6 anos também, não é? Portanto, há 6 anos que ele não estava cá a treinar o Benfica. O Benfica tem uma equipa diferente daquela que lhe foi dado na altura. E com as aquisições às toneladas que ele quis e que agora quer. E, portanto, o Benfica foi mais do mesmo. Aliás, eu aqui frisei que ia pôr um X não sei se as pessoas estiveram atentas, ia pôr um X no Totobola, porque acreditava, queria ver o jogo do Marítimo, que também foi outro mais do mesmo. O Benfica também teve sorte no Marítimo, não fez uma grande exibição, acabou por ganhar, salvo o seu resultado, senão era um tarantantão já para os lados da Luz, e de que maneira, não é? Porque não há ninguém que não possa ser despedido, até o Mourinho foi despedido, porque é que não pode ser o Jesus despedido também? Mas Jesus é algum profeta, ou é o Nosso Senhor, ou o super-homem? Não, é um treinador como os outros, faz maus resultados, é despedido também. Nós tivemos o Lage, o Benfica não jogava nada com o Lage, ele foi despedido. Com o Rio Vitória, a partir do momento que começou estagnado e não jogava nada, foi despedido. O Jorge Jesus, o Benfica não joga nada. Se as pessoas acham que o Benfica está a jogar alguma coisa, o Benfica não está a jogar religiosamente nada. E tem um defeito, é que o seu treinador é dos indivíduos mais camujos e mais teimosos que há atualmente no futebol. E é um indivíduo egocêntrico, que acha que ele é que sabe, que ele é que inventa as táticas, e agora disse que no futebol foi ele que inventou os 5 momentos. Só havia 4, agora já há 5, mas foi ele que o inventou. Aliás, ele também já inventou
a tática dos três centrais, mas ainda não jogou com a tática dos três centrais no Benfica, que se calhar, é aquilo que eu estou farto de dizer, adequa-se mais aos jogadores que o Benfica tem. E até resultaria, jogar na se calhar, tática, Fernando. pois, jogar na tática que o Benfica joga, com estes jogadores, todos baralhados e misturados, parece uma sopa de brócolos com nabiças, ou um cozido à portuguesa, não é? Que se mete lá todos e tal, e depois sai 11, é assim que o Jesus está a fazer o Benfica não vai a lado nenhum. Acreditem nisto, benfiquistas, que o Benfica neste momento não vai a lado nenhum. Quando aparecerem as boas equipas, a segunda posição é um engano, Fernando? Achas que o Benfica não fica muito tempo na segunda posição? Não, acho que o Benfica até pode ganhar o campeonato. E eu dar Ainda o braço a achas torcer. que o Benfica pode ganhar? Acho porque vai ser um campeonato nivelado e o Benfica tem feito uma coisa que geralmente as equipas, quando jogam pouco, fazem, que é perder. O Benfica ainda perdeu, não é? Já perdeu 8 pontos, é preciso não esquecer que em 9 jogos esteve à frente do Porto 8 pontos, e agora, com este quase empate do Paços de Ferreira, evidentemente que os 8 pontos tinham sido diluídos. Estava empatado com o Futebol Clube do Porto neste momento. Portanto, em 9 jogos, 9 jornadas, os 8 pontos tinham sido diluídos. Coisa que é uma inédita no futebol português. A quem se agarra à frente com estes pontos todos, num campeonato desequilibrado, não é? Mais fraco, com público e tudo, dificilmente perderia estes pontos. Claro. Portanto, acredito que o Benfica até pode ser campeão. E eu darei o braço a torcer. Mas, de momento, vejo a vida muito difícil, quer para o plantel do Benfica, quer para o Sr. Jorge Jesus. E mais para o seu presidente, que não foi por acaso que a semana passada disse que era um Big Brother. E porquê? Porque estamos outra vez noutra telenovela. Agora é a telenovela do Lucas Veríssimo. E depois temos um presidente que é um iluminado, que diz o seguinte: se fosse eu a tratar do Cavani, estava resolvido. E então meteu-se no avião, foi ao Brasil e está resolvido o Lucas Veríssimo. É o que se está a ver. Está há 10 anos à frente, ilumina-se lá para o Seixal, ele é que sabe, ele percebe é de tijolos. Tijolos, cimento e cal branca. É um grande especialista. E uma colher de troeira nas mãos e alguns ajudantes jeitosos, um bom cabedal para segurar. Portanto, continua sem acreditar na liderança do Benfica, não é, Fernando? Nada, porque aquilo é um ninho de vésperas, porque está lá tudo, uma confusão tremenda, e se aparecer mais um ou dois resultados nefastos, vem tudo à tona, não é? Portanto, e para a semana, é a semana de taça. Achas que vamos ter surpresas? Sim, muito rápido. Queria aproveitar aqui uma coisa só, já que estamos no Natal, uma carta do Menino Jesus ao Pai Natal. É uma carta muito sucinta, muito rápida, que eu vou ler. E é o seguinte: carta do Menino Jesus ao Pai Natal. Cada um interpreta como quiser. Pai Natal, estou muito zangado, pois prometeram-me alguns jogadores, que depois não me deram. Por isso eu prometi que ia arrasar e jogar o triplo, e agora não sei o que fazer. Podias ser meu amigo e dar uma ajuda na vinda de mais alguns agora pelo Natal. Tu tens muitos conhecimentos. Se não conseguires, arranja uma maneira de eu voltar ao Flamengo, lá eu fui feliz. E portanto passemos à frente. Passemos aos jogos da taça, Fernando. Esperas surpresas? Os jogos da taça, deixa-me só abrir aqui. Sim, para ver. Temos relativamente à primeira divisão, temos um Sporting com um Paços de Ferreira. É um jogo difícil para o Sporting, porque o Paços de Ferreira mostrou na Luz que tem um dos melhores treinadores, tinha dito aqui a semana passada, e é preciso dizer isto, não é depois de sair o Totoloto a Euromilhões, isso toda a gente sabe, é preciso dizer antes. Parte de dizer que, de momento, o Pepa é um dos melhores treinadores do futebol português. Descem-lhe 100 milhões para as mãos para ele gastar no Paços de Ferreira, e o Paços de Ferreira provavelmente este ano era campeão, porque ele aproveitava bem o dinheiro em jogadores do qual necessita, e sabe. E a equipa do Paços de Ferreira joga a bola, não é à sorte, joga a bola. Vê-se ideia de jogo, vê-se a equipa a jogar bem a bola. E ontem jogaram bem a bola, como já tinha jogado o Farense. É preciso reparar que todas as equipas, como o estado do Benfica, jogar contra o Benfica, já vêem no sistema do Benfica, que não é nenhum, é uma amálgama de sistema, que contrariam o Benfica totalmente. Já o Farense fez isto no Estádio da Luz, e o Paços de Ferreira ontem fez a mesmíssima coisa. Só não veio de lá com um resultado melhor. Da taça. Depois temos um Rio Ave da primeira divisão, temos aqui alguns encontros, o Rio Ave com o Famalicão, o Nacional com o Leixões, o Guimarães com o Santa Clara também de primeira divisão. Temos um Porto Tondela outra vez a repetição. Vamos voltar a cruzar.
agora? Sim, acredito que agora o Porto que está mais desconfiado, porque já viu o que é que o Tondela fez. Do que é que o Tondela é capaz? Sim, e acredito também que o Tondela venha fazer aqui uma boa exibição, porque isto na Taça de Portugal é um jogo diferente e com um conceito de jogo totalmente diferente, porque é eliminar. Certo. Não vale a pena estar aqui nas retrancas. As retrancas, o máximo que nos levam é ir ao prolongamento e depois aos penaltis. Não há quase nada a perder, não é? É isso. Têm que jogar aqui mais abertamente. É o caso. Depois não temos assim mais jogo nenhum difícil. Temos um Rio Ave Famalicão, um Guimarães Santa Clara, o Cova da Piedade Moreirense também, o Marítimo Salgueiros ainda cá está, o Torrense com a Mora, o Anadia, o Braga vai ao Montijo, também de uma equipa do Campeonato de Portugal, o Gil Vicente vai ao Leiria, também outra equipa do Campeonato de Portugal, e o Belenenses joga com outra equipa do Campeonato de Portugal, o Sporting de Espinho. Portanto, à partida são jogos que as equipas da primeira divisão vão ficar quase todas. Há sempre um ou outro caso para se verificar a Taça de Portugal. Há sempre surpresas na Taça, não é, Fernando? Já sabemos. Exatamente. Vamos então às apostas desta semana? As apostas desta semana. Temos aqui, podes começar por ti. Ok. O Porto Tondela outra vez. Porto. Depois temos o Rio Ave Famalicão. Vou apostar aqui num empate. Nacional Leixões para ti. Nacional. 1. Vitória de Guimarães Santa Clara. Aposto também no 1. Cova da Piedade Moreirense. Não há empates, não é? Porque é para a Taça, mas... Não, há empates, depois há prolongamento. Depois há prolongamento, sim, mas há empate. Há empate até ao prolongamento. Mas eu diria Moreirense, 2. Moreirense, 2. Depois temos o Campeonato Inglês, Manchester United com Manchester City. Um bom jogo aqui. Acredito nos dois Manchesters. Vou jogar um empate aqui. Everton, Chelsea. Chelsea, 2. 2. O Arsenal com o Burnley. Vou apostar aqui no 1. O Arsenal anda cá em baixo, mas tem que ganhar também. Depois tens, para ti, o Newcastle com o West Bromwich. Um empate. Depois vamos para o Campeonato Italiano. O Bologna com a Ásia de Roma. Acredito que a Roma vai ganhar. É treinada por nosso treinador português. O Nápoles com a Sampdoria. Nápoles, 1. Nápoles, 1. Depois temos a Lazio, Hellas Verona, vou jogar 1. Tens o Betis de Sevilha com o Villarreal, o Campeonato Espanhol. Um empate, um X. Um X. E depois temos o Super 14. Temos o Real Madrid com o Atlético de Madrid. Isto é um super jogo, o Real Madrid não anda grande coisa, o Atlético de Madrid anda na frente do campeonato, mas acredito que o Real Madrid vai se bater aqui bem. E vou jogar aqui num empate, porque vão tentar não perder aqui o Atlético de Madrid para não perder o Elan de andar na frente. E tem uma boa equipa também. O Simeone está para los a jogar agora um bocado melhor. O Real Madrid anda um pouco às cabeçadas. O Barcelona anda muito pior, porque anda falido e depois e às vezes a falência traz outras coisas, não é? Ao topo, não, o Messi claro. Também quer sair. Também se traduz, exatamente. Estão feitas as nossas apostas, Fernando, veremos como é que nos correm. Jogos da Taça são sempre uma surpresa, já sabemos, mas estamos cá para a semana para os comentar. Obrigada por teres estado connosco mais esta segunda-feira. Vocês desse lado já sabem, não se esqueçam de subscrever aqui o canal, deixarem o vosso like, de nos seguirem nas nossas páginas de Facebook e de Instagram. Não há novidades, para a semana eu e o Fernando voltamos para passarmos novamente a bola. Obrigado a todos. Obrigada. Ana também. Até uma próxima. Até à próxima.